Capítulo 3. Ela me bateu 1000 vezes. O dia 17 de junho de 2022 é uma data que só me pode ser esquecida se houver uma vitória à frente. Naquele dia, as crianças foram para a escola entregues por mim e foram recolhidas pela polícia para uma entrevista na delegacia de polícia da cidade de Vibor, sem o meu conhecimento. As crianças foram gravadas em vídeo e pode-se dizer que este vídeo é uma evidência vívida de que a violência doméstica nunca ocorreu na nossa casa, mas a existência de uma disciplina física, se necessário, guiado pelo modo descrito nas Escrituras. Depois de gravarem suas palavras, a polícia disse ao pai das crianças que elas não deveriam voltar para mim, mas ficar com ele. Eu fui chamada no mesmo dia por um advogado escolhido pela polícia para ficar comigo em uma sala em que eu responderia ao vídeo que eles me fariam assistir. Definitivamente, aquela sexta-feira foi a mais horrível que eu já experimentei. Minha visita à delegacia aconteceu na semana seguinte e eu assisti ao vídeo que eles fizeram sobre os meus filhos falando de mim, sobre como era a nossa rotina. Em nenhum momento eles mostraram medo de mim ou uma sensação de insegurança. Eles agiram como são, ativos, felizes, cheios de histórias, contando meus planos de comprar novas bicicletas e a comida que gostava. Como as crianças não mencionaram o assunto sobre correção física, a polícia decidiu fazer perguntas abertas relacionadas a isso. As crianças falavam sem malícia, sem pensar que o que diziam poderiam me causar problemas, ou que poderiam fazer com que eles nunca mais voltassem para a nossa casa. O meu filho respondeu à pergunta da polícia dizendo que eu dei um tapa no bumbum dele com um chinelo e isso doeu. A minha filha agiu de forma mais irônica ao dizer: sim, ela me bateu 1000 vezes. E riu disso. Depois de eu assistir o vídeo, a polícia me fez perguntas e fui firme em minhas respostas, não demonstrando arrependimento ou vergonha por adotar métodos bíblicos, usando varas adequadas para a idade deles. Eu trouxe os versículos para eles verem, mas o policial demonstrou muita raiva da lei que eu honro e rejeitou ver os versículos. Mas o advogado ficou curioso e leu todos eles. Eu expliquei que os resultados estavam ajudando meu filho a me respeitar e que nenhum dano físico nunca ocorreu a eles. Eu também expliquei que no versículo descreve que esse tipo de correção não mata nenhuma criança. Isso contém todo o significado do versículo, porque quando o texto diz isso, mostra que alguma quantidade de dor deve estar presente. Não é uma dor prejudicial, mas uma dor adequada para a idade que a criança possui. Um bumbum vermelho e quente por 1 hora. É somente isso, e somente isso. Em outras ocasiões, eu apenas mostrava a vara sem usá-la, e ele se lembrava que doía e decidia obedecer. Nossas conversas também foram gravadas, mas eles escreveram as declarações diferentes e redicionaram para um tribunal de família e um tribunal criminal, tentando me colocar na prisão por 5 meses e me deportar para o meu país quando eu fosse solta. Agora o capítulo 4, que esse capítulo foi bem pequeno, né? O capítulo 4 é sobre mais a Dinamarca, né? Por que a lei que eu respeito não funciona lá. Aqui é o capítulo. Tá?
Dinamarca como uma Bíblia fechada. Antes que eu possa lhe dizer como a Bíblia entrou na Dinamarca, eu acho importante enfatizar que a Bíblia eram manuscritos documentados pelos israelitas e alguns desses manuscritos não são reconhecidos pelos judeus modernos de hoje, simplesmente porque eles não aceitam Jesus como o Messias prometido nos manuscritos que ele segurava, o Antigo Testamento. Após a ressurreição de Jesus, os crentes genuínos abraçaram aquele grupo inicial que foi chamado de Igreja Primitiva, grupo este que mantinha o ensino puro dos discípulos de Jesus. Uma parte desta igreja primitiva se corrompeu com as ofertas de paz pelo imperador de Roma, Constantino, no século V, seduzindo o grupo com misturas de crenças já existentes em Roma e com uma falsa devoção a Jesus daquela igreja primitiva. Assim, os manuscritos foram mantidos por Roma em grego e hebraico, as línguas originais, e colocando o nome de Jesus como o dono de um festival que existia para os romanos chamado Saturnália, mudando o seu nome para Natal, que você conhece hoje. O mundo inteiro associa a Bíblia a Roma, como sendo um conjunto de livros escritos pelos católicos ou trazidos por Pedro, o discípulo de Jesus, que costumavam dizer ser o fundador da Igreja Católica, o que não é verdade. O Vaticano é um país que também é uma cidade, descrita em uma profecia da Bíblia. Apocalipse 17, 18. Capítulo 17, versículo 18. E de lá eles controlam as leis que vão para todos os países, leis que corrompem o relacionamento dos homens com o Deus real. Todos os ensinamentos que Roma passou para as outras nações vieram da antiga Babilônia. A Babilônia foi destruída por Deus, que usou os persas para atacá-la no ano 539 a.C., como ele prometeu fazer nas profecias de Isaías 13, Jeremias 50 e Ezequiel 21, versículo 30 a 32. Mas as doutrinas babilônicas ainda estão muito vivas e você as traz para dentro da sua casa, pensando em se tratar de um símbolo ou tradição da sua nação. A tradução bíblica mais próxima da Dinamarca era a alemã, e essa é a tradução que os dinamarqueses tinham em mãos. A Bíblia entrou na Dinamarca por volta do século X pelo rei Harald Bluetooth, pressionado por um arcebispo Hamburgo-Bremen, da Alemanha, que foi encarregado pelo Império Romano de estender suas marcas em diferentes nações. A Bíblia entrou de forma errada, com os motivos errados, para ser usada como um símbolo de um império que nunca obedeceu ou acreditou nela como testemunhos, experiências reais registradas com a aprovação de Deus para ajudar as pessoas a entender o bem e o mal. A Bíblia entrou na Dinamarca com a intenção de obrigar o povo dinamarquês a recolher impostos para Roma, aceitando seus bispos e costumes que nunca deixaram a nação desde aquela época até hoje. Sua tradução aconteceu pela primeira vez para o dinamarquês no ano de 1550, autorizada pelo rei dinamarquês Christian III. No mesmo ano, o livro foi um best-seller, bateu o recorde de vendas instantâneo. Acredito que isso aconteceu por curiosidade das pessoas, mas essa é a minha opinião pessoal. Até hoje, a Igreja Pública da Dinamarca a mantém fechada ou somente usada em partes que não ofendem a maneira de como a maioria das pessoas desejam viver suas vidas. As igrejas ainda seguem os caminhos de Roma, sem questionar seus significados. A prática da celebração da Santa Lúcia, Santo Reins, batismo de crianças, casamentos de pessoas do mesmo sexo,
festivais como o Natal, Páscoa, dos ovos de Páscoa, Dia das Bruxas, Dia dos Namorados e muito mais. Tudo isso está profetizado na Bíblia com nomes diferentes porque os tempos fizeram com que os seus títulos fossem atualizados, assim como os costumes dentro desses festivais. Mas as origens existiam antes mesmo da Roma antiga tomar como suas práticas. Eles marcaram todas as terras e povos, assim como a Bíblia descreve que isso aconteceria. Seus selos estão em toda parte, até mesmo em todas as bandeiras das nações, como símbolo de sua autoridade sobre os povos. A bandeira do Brasil tem Roma ali dentro. Dá uma olhadinha. Portanto, os versículos sobre a disciplina física em crianças são desconhecidos, indesejados e rejeitados na nação da Dinamarca. Alguns pais usaram de espancamento no passado, ou ainda hoje, por causa de sua raiva pessoal, malícia, transformando a disciplina em violência doméstica real, quando usada de forma desordenada e sem nenhum motivo concreto. E isso não é recomendado na Bíblia. Há uma enorme diferença entre a disciplina física e a violência doméstica. E por causa de atos errados de pais para filhos, uma lei surgiu e aprovada pelo governo dinamarquês no ano de 1987, abolindo todo tipo de disciplina física. Esta lei obteve a ajuda de psicólogos. Aí eu abri um parênteses para explicar o que é psicologia. Sabedoria originada pela filosofia e misturada com o hinduísmo. Fechei o parênteses. Uma orientação espiritual mascarada que invadiu os escritórios com uma forma acadêmica. Suas ideias foram bem-vindas, mas causaram mais danos do que nunca às gerações, porque os seus métodos são exatamente o que a Bíblia afirma ser falta de amor. Aí eu coloquei o versículo de Provérbios 29:15, que diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o menino entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O que eles ensinam é contrário a isso. Provérbios 13:24. O que poupa a sua vara odeia o seu filho, mas o que o ama o corrige a tempo. Os métodos psicológicos proíbem a repreensão, a disciplina ou qualquer tipo de punição, e a desobediência, de acordo com eles, é um estado de mente doentia, com o nome atualizado para TDAH, tornando as crianças dependentes de drogas, medicamentos controladores de ânimos, tendo riscos de prejudicar outros órgãos por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos, e às vezes seguidos por práticas hinduístas que honram e chamam entidades espirituais para proporcionar a paz. Aí eu abri outro parêntese. Encontrados no livro chamado Vedas. É o livro sagrado dos hindus. Como yogas e outras posições julgadas como causadoras de proporcionar um relaxamento mental. E mais conhecida por eles como terapias. Essas terapias às vezes fazem parte da programação de escolas e são dadas gratuitamente a todas as crianças com um pensamento de ser uma prática esportiva e inocente. Dizer não às autoridades em uma terra que não conhece as escrituras sagradas e, consequentemente, não respeita o que está escrito nela, foi chamado de um ato de estupidez por muitas pessoas que eu conheço, inclusive crentes em Cristo, só porque viram uma multidão sem ter uma revelação e com seus dentes prontos para me consumir. Mas eu vi de forma diferente. Eu vi nisso uma possibilidade muito alta do Deus real mostrar-se a Dinamarca pela primeira vez.
só porque eu me recusei a cuspir em seus padrões por meio dos homens, por medo dos homens, ou deixar ir da minha casa o seu espírito em troca de uma vida mais estável e sem perseguidores. Em uma das minhas visitas a De Gemelbu, é um museu histórico, em Aarhus, eu entendi que o povo dinamarquês entende como cristianismo, por causa da história sobre a entrada da Bíblia, explicada em um prédio onde um trem antigo também é exibido. Naquele dia, eu reforcei minha decisão diante de Deus de arriscar minha posição de mãe por causa de uma nação em que eu não nasci. Eu acho que meu verdadeiro amor pela Dinamarca nasceu naquele dia, naquele museu. Eu entendi a fome e a sede espiritual em cada lar, suas mentes, e o porquê outros valores temporários entraram nos corações deles, sufocando qualquer desejo de abrir uma Bíblia e testá-la, identificar fatos históricos por meio de profecias, e o porquê das coisas falsas e pagãs receberem uma aprovação instantânea dos governos e das famílias. Perguntei a Deus se era tarde demais para fazer alguma coisa, e se um pobre estrangeiro poderia fazer alguma diferença no meio de tantos adversários ricos e poderosos. Tá acabando. Sim. As histórias da Bíblia me vieram à mente, como o do profeta Jeremias, do rei Ezequias, Esther, Amós, Jesus. Todas essas pessoas que lutaram de forma diferente, espiritualmente e sozinhas com Deus. Todos eles prevaleceram? Sim. O tempo que levou para suas vitórias ocorrerem não é descrito na Bíblia, mas o resultado de sua confiança no Altíssimo é. E o motivo de sua batalha é o mesmo que o meu, para fazer o seu reino na terra se tornarem como é no céu. Esta não é uma oração feita pela maioria dos líderes de igreja, em igrejas? Sim, é. Então, por que eles continuam aceitando o seu próprio reino e continuam ignorando qual é a vontade de Deus em todas as coisas? Esse foi o capítulo 4. Agora, o capítulo 5, amanhã, é esse aqui. A minha família roubada. Tá bom? Tchau, tchau.